E a última vez que você treinou? Qual foi a última vez que você fez exercício? Tá fazendo exercício físico em casa? E aí, como é que deseja sair dessa quarentena? Sair, ó, bem ou acima do peso? Eu pesei essa semana aí, meu peso não variou muito não, mas eu senti que o músculo tá indo embora, viu? Ei, Alessandra, tô sentindo que o músculo tá indo embora aí. E aí, como é que a gente quer sair dessa quarentena? Melhor ou pior do que a gente entrou? É hora da gente ser melhor, né? A gente tem que ser 1% melhor todos os dias. Nada de ser pior. E aí, vai depender de alguns fatores, E aí, parabéns quem tá aí. Para quê? Para que a gente possa conseguir ser melhor mesmo e tá em conjunto aí, porque sozinho é difícil da gente conseguir, né? A gente vai ficando preocupada e não tem quem conversar, e aí as coisas vão piorando, e quando a gente assusta, tá lá, ó, só comendo. Isso aí não... Ah, a Fê fez caminhada, muito bem, muito bem. E a minha meta aqui, então, com essa live é fazer, sabe, que vocês saibam exatamente como é que faz para se motivar, como é que eu me comprometo para eu treinar, como é que eu vou fazer, né, para eu ter um resultado positivo nessa quarentena aí. E aí, lá no final, quem compartilhar a live, eu vou deixar um treino para fazer essa semana, porque a gente tem que fazer exercício também, né? A pessoa que é magra, de mente magra, ela faz exercício também. Então, qual que é a regra aí? Tirar o print da live e me marcar. Marca lá e aí eu vou mandar um treino para você fazer essa semana. Mas antes de começar, eu vou contar uma história, né? Eu vou contar uma história de uma aluna. Como é que é a história dessa aluna aí? Essa aluna, antigamente, ela não tinha método, então ela fazia do jeito que dava, né? Hoje eu resolvi emagrecer, e daí ela começava a planejar, mas sempre desistia, se frustrava, isso não é pra mim não, aí voltava. Aí quando estava muito incomodada, ela começava de novo. Mas a gente nunca perde a esperança, né? A gente quer sempre ter um resultado desejado, a gente desiste, mas recomeça, desiste, mas recomeça. Só que dessa vez foi diferente. O que aconteceu com ela? Ela no início estava sem clareza, ela estava sem comprometimento, né? E aí só o que ela sabia não estava sendo suficiente para conseguir o resultado. Só que durante um processo aí antes da quarentena, eu comecei a ajudar, ela procurou ajuda de profissional, eu comecei a ajudar ela aí. A gente fez mais ou menos uns 6 encontros que a gente teve. E aí ela veio a quarentena, ela falou, não tô acostumada com nada online, vou esperar voltar. E assim, ela tá esperando voltar, mas eu mandava mensagem, e aí, como é que tá? Aí eu comecei, mas eu desisti, treinar em casa é ruim. Elisângela, treinar em casa é ruim. E aí ela foi desistindo. Eu falei, não é possível. Ela já tinha perdido uns 7 quilos, mais ou menos. Não é possível que ela vai deixar esses 7 quilos retomar nessa quarentena. Eu não acredito. Mas aí eu ia mandando mensagem para ver e ela estava meio desanimada. Só que o que ela aprendeu foi o suficiente para ela perceber, tudo bem? Ela percebeu então que ela estava deixando com que o sabotador dominasse ela de novo. Aí o que ela fez? Ela deu a volta por cima e agora ela já perdeu 9 quilos. Mesmo na quarentena, ela perdeu quase uns 3 quilos aí. Ela voltou a treinar, tudo bem? Ela voltou a treinar. Essa rateada aí foi só uma tendência a voltar ao que era antes. E Ana, a tendência a voltar ao que era antes, mas ela foi e lembrou de tudo que ela aprendeu e ela voltou no comprometimento de novo ali para ter o resultado. E aí, essa foi uma história de sucesso, né? Ela começou bem, quase que desandou e voltou e continuou tendo resultado. Mas eu tenho uma outra cliente que a história dela não é de sucesso. E aí eu vou explicar por que essa história dela não é de sucesso. E aí, qual que é a ideia hoje? Qual que é o... Qual que é a ideia hoje? Qual que é o conteúdo que a gente vai trabalhar? Nós vamos tentar, né? Tentar não, a gente vai fazer. A gente vai entender como é que eu acelero o meu processo de emagrecimento. Porque a gente quer tudo para ontem, né? Mas
Ainda mais saúde, emagrecimento que a gente levou vários anos para engordar, não pode ser assim para ontem. Mas tem umas técnicas que a gente consegue continuar, porque a gente vai ter sucesso. A gente só não vai ter sucesso se a gente desistir. Sempre que eu desisto, eu perco ali. Mas se eu me comprometer, eu vou chegar lá no final. E aí me conta, como é que você se sentiria se você saísse mais magro do que você entrou nessa quarentena? Ia ser bom? Acabou a quarentena, eu tô mais magra do que eu entrei. Todo mundo quer, né? Tem como fazer sim, ó. Já tem uma outra cliente que ela perdeu 6,5 kg em menos de um mês. Então dá pra gente sim, nada é impossível. Eu sei que tem muita gente ansiosa. Só hoje eu conversei com 2 clientes que estão assim descontando na comida por conta de preocupação, de medo, de tarefas a mais. Se esse for o seu problema aí, você me fala, Ana, eu tô ansiosa, ou então eu tô desse lado bom aí que eu vou sair mais magra. Me conta aí, você vai ficar, coloca aí, número 1, eu vou sair mais magra. Número 2, provavelmente eu vou sair um pouquinho acima, porque eu tô nesse processo aí de ansiedade. E aí, para ver como é que eu posso te ajudar. E aí, quando eu me comprometo com o emagrecimento, a coisa é diferente, né? Eu dou uma importância maior. Tudo que eu me comprometo, eu dou uma importância maior, né? E aí, quando eu estou lá comprometida, é diferente. Por quê? Porque todas as vezes, eu já fiz uma enquete no meu Instagram, as pessoas, eu pergunto assim, quando você decide emagrecer? Do nada, do nada você resolve emagrecer ou você planeja, procura um profissional? E aí a maioria das pessoas falaram assim que resolve do nada, elas não procuram um profissional para ajudar se planejar nesse processo aí. E aí a quantidade de pessoa que começa, se frustra e desiste é muito grande também, né? Entra naquele efeito sanfona e engorda de novo, porque é um projeto, né? A gente tem que se comprometer nesse projeto igual a gente faz com as outras coisas ali. E aí não é mais assim, da noite pro dia, a partir de segunda-feira eu vou emagrecer. Isso aí a gente já vê que não funciona muito bem, né? Que aí é aquela luta para tentar não desistir, mas no final a gente acaba desistindo, que foi o que tá querendo acontecer com essa outra cliente que eu vou contar a história para vocês ali. Mas quando a gente se compromete, a nossa postura é diferente. Quando eu falo assim, eu vou começar a emagrecer, aí eu vou me planejar, como é que eu vou fazer, e onde que eu vou procurar, quantos quilos que eu vou perder por semana, e aí onde que eu vou pesar que dia, e o que que eu vou comer. Então, quando eu faço esse planejamento, quando eu me comprometo, a minha postura muda. Não é só aquela coisa assim, eu acho que eu quero emagrecer. A gente fica em cima do muro, né? Eu acho que eu quero. E quando eu me comprometo, a minha mente, ela começa a trabalhar a meu favor, porque é a mente que faz a gente desistir, né? A gente só não tem o sucesso porque a gente desiste. E aí, quando ela tá ali me ajudando, ela vai colaborando para quê? Para eu mudar a maneira de pensar, porque a forma como eu penso influencia sim, se eu vou ter sucesso ou se eu vou desistir. E aí eu começo a enxergar diferente a minha imagem diante das tentações alimentares, porque a maior dificuldade é essa, né? A gente começa bem, primeira semana tá bem, tá tudo bonitinho, aí vem a festa, aí vem o bolo, aí vem a pizza, e aí você fala assim, já errei uma vez, não tem jeito não, vou deixar para depois, porque agora não é época de emagrecer, agora não é hora de emagrecer não, eu acho que eu comecei antes da hora, errei, tudo bem? E aí, atitudes, né? Como pensar antes de agir e analisar antes de tomar a decisão, passa a fazer parte da nossa rotina quando a gente se compromete. Quando você está comprometida com alguma coisa, em qualquer projeto, você pensa, você não age por impulso, você começa a planejar, né? Você começa a mudar a sua comunicação. Por exemplo, antes da gente se comprometer com o emagrecimento, como é que a gente pensava quando estava diante da comida? Se eu comer esse doce, eu acho que eu vou engordar. Será que se eu comer esse bombom, eu vou engordar? É assim que a gente faz, né? Toda vez que a gente vai comer e
Já pensa logo, se eu comer isso, eu vou engordar. Mas quando eu começo a me comprometer com o processo, eu vou seguindo, tem um método, né? A gente tem que passar por cada fase do método para a gente chegar no sucesso final. E aí quando eu começo a me comprometer, me planejar, eu troco. Olha como é que passa a ser minha comunicação. Eu não mudo minha postura, minha comunicação. Olha como é que é. Oh, se eu comer esse doce, o que pode acontecer lá no futuro? Será que a hora que eu for pesar vai ter um resultado diferente? O que esse doce vai fazer no meu corpo? Será que ele vai aumentar quantas calorias, né? Quanto que vai me custar esse pedacinho de bolo aqui, esse pedaço de pizza? O que eu vou perder, né, em longo prazo ali, se eu decidir comer esse doce? Aí vocês percebem que a comunicação de quando eu estou comprometida é diferente da comunicação de quando eu decido mais ou menos, eu acho que eu quero emagrecer. Quando eu acho que eu quero emagrecer, eu foco só no que aquilo ali vai fazer de ruim para mim. E quando eu me comprometo, eu já começo a ter mais consciência, eu começo a pensar, né? Na primeira pergunta lá, de quando a gente não está muito comprometida, o nosso cérebro, olha o que ele conta. Ele fala assim, ó, se você comer esse doce, você vai engordar. É isso que ele fala com a gente. Por isso que você fica assim, será que eu vou engordar? E na segunda pergunta, quando a gente já está mais comprometida, né, com uma postura diferente, o nosso pensamento, ele começa a direcionar a gente para refletir. Refletir o quê? No meu corpo. Isso aí vai atrapalhar? Ei, Bruno, isso aí vai atrapalhar o meu corpo? Eu começo a refletir nas minhas escolhas, no meu futuro, né? Nos desejos ali. E aí, o que eu faço quando eu começo a pensar? Quando eu tô mais consciente? Eu resisto à tentação. E aí, eu não tomo aquela atitude de impulsividade, que a pessoa que está acima do peso, ela é como por impulsão, né? Então, ela nem vê. Ela vai e faz. Ela não pensa assim, será que isso aí vai prejudicar o meu futuro? A hora que eu for vestir a roupa, a hora que eu olhar no espelho, quando eu subir na balança? Não, a gente não pensa assim. A gente só come. Quando eu vi, eu já comi. Não é assim? Mas quando eu começo a me comprometer com aquele resultado final, o negócio começa a ser diferente. E aí a minha preocupação já tá lá quando eu for pesar, quando eu for vestir a roupa, quando eu olhar no espelho, quando eu pôr o biquíni, né? Mas até quando, Ana, que a gente vai seguir assim, né? Eu sei, eu quero emagrecer, eu tô comprometida. Quem tá comprometida aí, fala um eu. Eu tô comprometida a emagrecer, eu quero emagrecer. Ou eu só quero, mas não tô assim muito motivada, não. E aí, o que aconteceu com aquela outra aluna que eu falei que não deu muito certo? Uma começou a ratear na quarentena, mas voltou e conseguiu o resultado. Tá conseguindo ainda, já eliminou 9 quilos, a outra já eliminou 6,5, mas essa segunda aí começou agora. Ela tá na segunda semana, ela entrou nesse programa Doses de Emagrecimento. E aí, o que está acontecendo com ela? Ela começou animada, não, eu quero sim, eu quero emagrecer e tal. Aí me mandou tudo que ela estava comendo, eu orientei, ela começou a fazer exercício. E aí ela fazia um monte de coisa assim, ela tinha um monte de vícios, né, que ela descontava. Então ela fumava, ela bebia, que mais? Tomava café o dia inteiro, comia só comida industrializada, fazendo um monte de coisa errada. Aí eu orientei, vamos substituir, vamos trabalhar primeiro a qualidade do alimento, depois a gente diminui a quantidade, pode comer a quantidade que você quer, mas vamos trocar uma coisa de cada vez, para o seu corpo não estranhar, né, e tal. Aí ela foi no mercado, comprou tudo, começou a fazer exercício naquela empolgação toda. Eu falei, vamos seguir assim, porque o nosso cérebro, o que o nosso cérebro quer? Prazer. O nosso cérebro quer prazer e bem-estar. E aí, se eu não der isso para ele, e ele quer economizar energia também. Se eu não der isso para ele, ele vai desistir. Toda vez que você começar a fazer uma dieta que é difícil, que é com dor, você não vai seguir ela adiante. Você vai desistir desse processo aí de emagrecimento. E aí, ela foi bem empenhada. E ela pesou na primeira semana. E lá foi, não emagreceu. Perdeu 100 gramas. Ai, meu Deus, eu fiz tudo. Eu cortei tudo. Eu falei, mas eu te falei, não pode cortar tudo assim. Você vai desistir se você fizer desse jeito. Aí, aquela coisa. Eu orientei na segunda semana. E aí, como é que foi?
ai, eu engordei e não sei o que, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu fui tentar entender o que estava acontecendo. E aí ela começou fazendo uma coisa muito restritiva, igual eu orientei, e ela começou também, Jana, aí ela começou também, além de fazer tudo muito restritivo, causar dor, o cérebro não quer dor, ela começou a causar dor no corpo dela. Ela também estava passando por um problema da quarentena, um estresse no trabalho, preocupação, que o marido está com o contrato cancelado temporariamente, ela está reduzindo a comissão e a filha em casa, então aquele monte de problema, ela começou a ficar estressada. Aí ela começou a ficar desesperada. E o que acontece quando a gente está com dieta restritiva e estressada? O que acontece? O cortisol, vocês lembram daquele veneno que é bom, é um anjo quando está equilibrado, mas esse hormônio quando está desequilibrado, ele paralisa o nosso corpo, então ele desacelera o nosso metabolismo, ele faz a gente reter líquido, ganha gordura no abdômen. Micael, e aí o que aconteceu? Ela está nesse processo, por isso que ela não está vendo resultado. Então não adianta eu falar assim, eu vou emagrecer, mas se eu começo a emagrecer da forma errada, eu não vou para frente. Então ela já, eu estou desanimando, eu estou querendo desistir. E aí você sabe que a pessoa vai desistir, Helena, você sabe que a pessoa vai desistir, por quê? Porque ela começou errado, então tem um método, eu não posso começar errado, e eu não posso dar continuidade no errado. Então eu falei, calma, continua alimentando saudável, continua fazendo exercício físico, que isso é importante, independente de qualquer coisa. Não fica restringindo quantidade de comida e vamos trabalhar o outro método, que tem um outro método que a gente consegue reverter esse cortisol aí, esse hormônio que é o vilão que faz o metabolismo desacelerar, que faz a gente parar mesmo de gastar energia, acumula tudo e além de acumular gordura na barriga e inchar. Ninguém merece, né? Mas aí eu vou falar com vocês ainda o que eu orientei e o que a gente vai começar a fazer para regular esse hormônio aí, que ninguém merece. E aí talvez você tá nesse processo aí de estresse grande, de preocupação, de medo, de ansiedade e a balança só tá aumentando, né? Talvez você está nesse lado B aí, mas vamos ver aqui. E aí, nosso cérebro, igual eu falei, o que ele quer? Prazer, bem-estar, economizar energia. E eu não posso tirar todas as coisas de repente. Então, olha, ela tinha um monte de fonte de prazer. Café com açúcar o dia inteiro. Cerveja no final de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Cigarro todos os dias. E de repente eu tiro café, cigarro, comidas industrializadas e cerveja. Não tem jeito. Não vai pra frente, não vamos pra frente desse jeito. A gente tem que entender o funcionamento da nossa mente. E aí, não é sustentável quando a gente faz um trabalho muito restritivo ali. Ainda mais agora, né? Somou esses problemas junto com preocupação e medo do futuro, medo financeiro. Aí que o negócio complica mesmo. E aí, tá na hora ali da gente poder voltar, né? Voltar para quê? Para comprometer. Eu comecei falando do comprometimento, pulei, agora vamos voltar lá no comprometimento. Como é que esse comprometimento vai me ajudar a acelerar o meu processo ali? Quando eu tô comprometido, além de eu ter uma postura diferente, começar a pensar diferente, eu começo a ter mais consciência do processo ali, eu começo a usar mais a minha mente racional, que o objetivo do emagrecimento consciente é você usar a razão e não a emoção, porque todo mundo que está acima do peso, nosso cérebro emocional, ele está de 70% a 90% mais atuante, isso é explicado em estudo científico, neurociência que faz um exame lá na mente e a gente consegue perceber isso. E aí, a gente quer emagrecer, né? Só que aí o que acontece? A gente fala assim, ó, qual que é aquele diálogo que fala assim, eu não consigo ficar sem comer o pão, eu não consigo ficar sem tomar o café com açúcar, eu não consigo ficar sem o doce, não é assim? E quando a gente fala que não consegue, a gente se torna impotente, né? A comida tá mais forte, mais poderosa do que a gente. E isso é muito fraco para me ajudar nesse comprometimento que eu tenho que ter. E aí, como eu falo que eu não consigo, eu vou ficando cada vez mais fraca e eu não tenho consciência assim do processo, né? Que quando eu vou, Sandra,
Quando eu tô no processo de emagrecimento, o que que acontece? Eu tenho que ser mais forte que a minha mente, porque a minha mente sabotadora, ela vai vir com força. Desiste, isso não é pra você não tá na época boa, né? É a quarentena, agora você tá muito estressada e vai vir um monte de vozes tentando te fazer desistir. E aí a gente vai ficar fraca, porque a gente ainda fala assim, eu não consigo ficar sem aquela comida. E aí a gente, na verdade, a gente come porque a gente quer, né? A gente come porque a gente gosta, não porque a gente não consegue, porque eu gosto. E aí quando eu começo a mudar essa comunicação, quando eu tô comprometida, eu tô mudando a minha comunicação, não é? E aí quando eu começo a mudar essa comunicação, eu assumo a responsabilidade, que eu falo assim, ó, eu vou comer porque eu quero. Aí quando você fala assim, eu vou comer porque eu quero, dá até um frio na barriga. E quando você pensa, gente, me comprometi a emagrecer, eu vou comer porque eu quero. Aí você já começa a falar, não, eu não quero comer isso não. Aí você já começa a mudar o diálogo, né? Então a clareza, ela me permite ali o quanto que eu vou abrir mão para ter alguma coisa e para ter o resultado que eu desejo. Sempre que eu quiser emagrecer, eu tenho primeiro que me comprometer. Por quê? Porque quando eu tô me comprometida, eu já me planejo melhor, eu não fico assim, se der, deu, se não der, não deu. Não fico ali em cima do muro, eu fico mais forte no meu diálogo e eu não fico assim, se eu comer isso aqui eu vou engordar. Não, eu começo a pensar antes de comer e eu começo a agir assim também, ó. Eu vou comer isso porque eu quero, eu não vou comer porque eu não quero. Olha a mente racional dominando a emoção, que antigamente era assim, ó, quando eu vi, eu já comi. Não é assim que funciona? E quando eu quero emagrecer, eu tenho que abrir mão de algumas coisas ali. E aí, você já pensou o que eu estou disposta a abrir mão para ter o peso que eu desejo? A gente tem que pensar isso antes de começar também, lá no início, no nosso comprometimento. Igual essa aluna aí, ela estava super disposta, ela abriu mão de tudo. Ela tirou o cigarro, ela tirou cerveja, o café ela não tirou não. Não sei se ela tirou o açúcar. Ela começou a falar, eu vou ver com açúcar. Então isso aí eu ainda não sei muito bem não. Mas tirou a cerveja, tirou o cigarro e tirou a comida industrializada, um monte de porcaria que comia. Só que não sustentou. Tem 2 semanas que ela começou e ela não teve resultado nenhum para completar. Ela falou assim, tirei o pão, tirei o macarrão, tirou um monte de coisa, tirou farinha e nada de emagrecer nenhum grama. Inclusive ela até aumentou. Aí eu perguntei, o que está acontecendo? Eu tô muito estressada. Aí eu atinei, falei, o cortisol. Então, ela estava disposta a abrir mão de um monte de coisa. Mas se eu abro mão de um monte de coisa que vai gerar dor em mim, porque essas coisas que eu uso é para me dar prazer. Meu cérebro não quer prazer por isso, porque ninguém vai fumar à toa. A pessoa sabe que cigarro faz mal. Para que ela vai fumar? É porque dá prazer. Ela precisa, o cérebro precisa desse prazer, né? Por quê? Porque tá ansiosa e aquilo ali acalma, como se fosse uma paz. Igual quando a gente come docinho, acalma, é uma paz. Só que se eu resolver tirar tudo de uma vez, o meu corpo vai entender. Opa, tá passando alguma dificuldade, tem um momento de luta ou de fuga ali interna. E aí ele vai aumentar o cortisol. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou falar como é que nós vamos fazer para baixar esse cortisol, que deixa, ele come o nosso músculo, ele deixa o nosso osso também, ele deixa a gente fraca, velha e gorda. Ele é terrível quando ele está em desequilíbrio. Não pode estar muito alto nem muito baixo, né? Então, se eu sei que eu tenho um processo ali, se eu sei que eu entrei numa jornada de emagrecer, que tem um método, que eu estou comprometida, né? Que eu vou me transformar, eu vou ficar mais vulnerável, né? Opa, eu tô assim, eu quero ficar assim, eu vou me permitir me transformar ali para eu ser uma nova pessoa. Porque com essa pessoa que eu sou hoje, eu não vou conseguir ficar magro com os mesmos comportamentos que eu tenho hoje. Porque essa pessoa que eu sou hoje trouxe esse resultado que eu tenho aqui. Para eu ser uma pessoa nova, eu tenho que ter um comportamento novo. Senão, se eu manter o mesmo comportamento, o resultado vai ser o mesmo, né? E aí, eu preciso ter paciência durante o projeto, eu preciso ter persistência para eu não desistir, eu preciso ter inteligência para saber se eu comecei certo ou se eu já estou começando errado. Porque se eu começar errado, não tem jeito, eu vou desistir mesmo.
E aí ela estava super ansiosa. E aí eu sugeri ela, então vamos continuar fazendo exercício. Ela, eu vou fazer a caminhada, que a caminhada ajuda a minha cabeça a espairecer. Continua fazendo a caminhada. A alimentação não tira tudo de uma vez, porque senão seu cérebro vai sentir dor e vai querer voltar. E aí vamos entrar com o protocolo de ansiedade. Como é que a gente abaixa a ansiedade? Como é que a gente abaixa esse cortisol? Tem uma técnica que eu uso para a gente abaixar esse cortisol aí, aumentando o GABA, que é o neurotransmissor que me deixa calma, tranquila e relaxada. É isso, eu preciso de aumentar o GABA fazendo a visualização meta, fazendo a respiração diafragmática, alimentando correto. E tem uma técnica que eu aplico, são mais ou menos uns 20 minutos essa técnica, onde a pessoa consegue abaixar completamente, né, a adrenalina ali, o cortisol e aumentar o GABA. E toda vez que ela começar a entrar no processo, ela faz. Até o corpo dela já acostumar e ela não ser dominada mais pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação. E aí sim ela vai conseguir manter regulado esse nível de cortisol. Porque o cortisol, eu tô estressada, produz. Mas tem gente que vive estressada, né? E aí, essas pessoas que vivem estressadas, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa tá estressada. Aí, sabe o que acontece? Acontece igual com a Fernanda, vocês lembram dela? Que o cortisol dela, ela produziu tanto cortisol, chegou uma hora que a glândula dela parou, entrou em exaustão e não produzia mais. Então, quando a pessoa tá muito mole, a pessoa está sonolenta, a pessoa está sem disposição, sem energia, cortisol está baixo, muito baixo. E aí, essa pessoa não vai ter ânimo para fazer o exercício, não vai ter ânimo para comer saudável. Por isso que é importante a gente cuidar das respostas que o nosso corpo está tendo. Ana? E aí, ela conseguiu o quê? Ela conseguiu regular o cortisol dela, tomando o cortisol. Ela ficou 1 ano repondo cortisol, porque ela dormiu no sinal. Vocês lembram que eu contei 2 vezes, dormiu no sinal, porque a glândula dela já não estava aguentando mais. Mas antes de entrar em exaustão, ela pede ajuda. Antes dela falar, não vou trabalhar, ela pede ajuda. E essa glândula, que é a suprarrenal, produz mais de 80 hormônios. Pensa o meu corpo com essa glândula em exaustão. Desanda completamente. E a pessoa não vai emagrecer de jeito nenhum. A pessoa vai engordar, vai perder o músculo, vai ficar inchada. E é só uma tragédia atrás da outra. Por isso que a gente precisa dar atenção aos sintomas. A gente fala, tô estressada. E aí? Tô estressada, só que não resolve eu só falar que eu tô estressada. Eu preciso tomar uma atitude. Porque se eu não tomar uma atitude, vai chegar uma hora que o meu corpo vai começar a parar de funcionar e parar de produzir os hormônios. Ele vai pedindo ajuda para tireoide, aí começa hipotiroidismo, aí pede ajuda para o pâncreas, começa aumento da glicose, né? Resistência insulínica, diabetes, aí começa. E assim o nosso corpo vai aparecendo as doenças, hipertensão, diabetes, hipotiroidismo, aí depois vem câncer. É desse jeito que começa, não é assim do nada. São através desses sintomas pequenininhos que a gente começa... Ih, ela apareceu aí. Esses sintomas pequenininhos que a gente começa a sentir. E aí, então, o processo dela foi assim, ó. Eu sugeri ela hoje, a gente dar uma retroceder, voltar atrás ali, que eu já tinha orientado, mas ela, não, eu tô disposta, eu tô animada, eu quero. Eu falei, não é assim. E aí a gente vai entrar agora com esse protocolo de ansiedade. Para quê? Para ela restituir esse cortisol, voltar a produzir normal, que está muito aumentado, acabar com o medo, com a preocupação e ela conseguir emagrecer. Porque pensa, você tira tudo, tira pão, macarrão, cerveja, cigarro, os industrializados, começa a comer saudável, fazer exercício, 2 semanas e nada, se engorda. Era isso que acontecia com a Fernanda. A Fernanda era assim, eu não sei o que eu faço. Mas é o que? Desequilíbrio hormonal. E aí? Aí eu resolvi emagrecer, eu tô comprometida, né? Então quando eu me comprometo, a minha postura é diferente, a minha comunicação é diferente. E aí eu não tô mais, se eu emagrecer, eu emagreci. Se eu não emagrecer, não é mais assim essa comunicação, né? Oi? E aí, o que acontece agora? Como eu estou comprometida, eu entrei num projeto, né?
qual que é a importância, qual que é a importância disso na minha vida? Porque na vida a gente tem vários projetos, profissional, financeiro, relacionamento, de filhos ali, de marido, de pessoas, de trabalho. Então eu tenho vários projetos na minha vida. Qual a importância, em qual lugar que está esse projeto do emagrecimento na minha vida? Então eu preciso saber, é importante para mim isso? Porque se eu quero emagrecer, mas esse projeto de emagrecimento dos 5 projetos, ele é o último, eu vou deixar ele para trás muito fácil. Então eu tenho que entrar já sabendo que eu vou vencer. E eu só não vou vencer se eu desistir. Se eu não desistir, não tem outra saída, é alcançar o corpo que eu desejo. E aí eu tenho que perceber qual que é o lugar desse projeto na minha vida. Eu estou realmente comprometida? Tô. Então eu tô comprometida, é importante para mim eu emagrecer. E aí eu começo a entrar o quê? Em hiperfoco. Como é que eu entro em hiperfoco? Eu decidi emagrecer, eu já planejei ali como é que vai ser o passo a passo, e aí eu começo a usar a minha energia para esse projeto. Por quê? Eu tiro a energia, um pouco de energia para as outras coisas e coloco todo o gás nesse projeto. Quando eu coloco todo o gás nesse projeto aí o projeto começa a funcionar, né? As coisas começam a acontecer. E depois que eu começar a ter o resultado, estiver alcançando, eu tiro o foco, um pouco de energia desse projeto e consigo agora dar mais importância para o meu segundo projeto, que seja profissional, que seja financeiro, que seja espiritual, que seja de qualquer outra área da minha vida. E aí? Então, se eu estiver em cima do muro, a chance de eu desistir é muito maior, ainda mais no emagrecimento. Quem tenta emagrecer sabe. Quando a gente entra com toda a vontade e entra errado, a gente desanda. Imagina, não estou comprometida só por hoje. Aí a chance de desistir é muito grande. E aí, como é que a gente entra então, Ana, em hiperfoco? Eu já entendi que eu tenho que me comprometer, eu estou comprometida. Eu já entendi que quando eu me comprometo, a minha comunicação é diferente, eu começo a ter mais consciência e não, quando eu vi, eu já comi. Eu já entendi que eu preciso entrar certo, porque se eu entrar errado, eu vou causar ansiedade no meu corpo, aumento de cortisol e eu vou estagnar tudo. Eu já entendi como é que eu faço. E aí eu resolvi então que a minha energia tá para o meu emagrecimento. Como é que eu entro no foco para eu ter o resultado ali? Então eu vou ter que separar um tempo e um pouco de esforço para esse resultado aí, né? E aí eu não preciso de ter aquele desespero e aquela pressa, porque quando eu resolvo emagrecer, parece que é porque dói, né? Como dói, aí eu vou entrar rápido para eu sair rápido. Acho que é assim que a gente pensa, né? Como eu tô entrando na dieta ali, eu quero começar rápido para eu sair rápido, mas não. Não é bem assim. E aí eu preciso ter paciência e persistência. Se eu emagrecer 1 quilo por mês, daqui 10 meses eu emagreci 10 quilos. Pensa. Então, nós estamos no mês 5. Se eu perder 2 quilos por mês, lá em dezembro eu já perdi 10 quilos. É bom ou não ter menos 10 quilos? 2 quilos por mês dá meio quilo por semana. Se eu perder meio quilo por semana, no final do ano, eu perdi 10 quilos. Tá vendo? Quando eu mudo a percepção, é muito mais fácil. Então, Ana, eu quero perder 10 quilos, eu quero chegar em dezembro com menos 10 quilos. É só perder meio quilo por semana. O que eu vou fazer nessa semana para eu perder meio quilo? O que você pode fazer essa semana para perder meio quilo? Me conta. Lembrando que eu estou comprometida, lembrando que eu entrei em hiperfoco. Agora eu estou focada e eu vou colocar a minha energia para perder meio quilo por semana. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter persistência e eu só vou fracassar se eu desistir. Se eu desistir, eu vou fracassar e não vai ter jeito ali. E aí, eu comecei então eu separei um tempo para me dedicar. Agora, eu vou separar a minha rotina. Como é que eu vou fazer para eu perder meio quilo por semana? Será que se eu fizer exercício, eu não estou fazendo nada, será que se eu fizer exercício segunda, quarta e sexta, ou todos os dias, meia horinha ali, vai me ajudar a perder meio quilo?
Oh, já é uma proposta. Será que se eu diminuir aquela comida que eu como muito, diminuir uma colher do arroz ali, porque na verdade não é o arroz, o feijão que a gente engorda é os extras. Será que se quando eu for comer o extra eu diminuir um pouco vai me ajudar? E aí você começa a escrever lá no papel e vai separando a sua rotina para fazer aquilo que precisa ser feito. E aí, então eu vou combinar, né? Porque com meus amigos ali, que todo dia querem comer, tomar cerveja, ir pra festa, agora não tá podendo não, né? Ou então eu vou combinar com meu marido que traz bolo, vai na padaria, compra aquele monte de coisa, então eu vou combinar com os meus filhos, aí você começa a combinar com a galera, uma coisa muito importante, eu tô entrando num planejamento e tal, e aí você começa a combinar com o pessoal. E aí você tem que saber também o que te faz desandar, porque a gente tem uma comidinha que sempre faz a gente sair do prumo, né? Então o que me faz sair do prumo é o doce. Se é o doce que me prejudica, se eu comer a mesma quantidade de doce, eu não vou perder meio quilo na semana. Então, para eu conseguir resultado e eliminar esse meio quilo, aquele doce, ou eu decido não comprar, não fazer, ou então é difícil comer um só, né? Porque é o estímulo visual, o paladar ali. Se você pegar uma colherinha, você vai querer comer 10 colherinhas. Eu acho que a melhor opção é não comprar. Deixa de comprar o sorvete. No início você vai lembrar dele, depois você nem vai lembrar que existe. Tira um pouquinho do açúcar das coisas, né? Que você coloca muito açúcar no suco. E aí vai buscando, fazendo a substituição dos industrializados por alimentos mais saudáveis. Escreve aí no papel, pega o papel, vai fazendo, eu posso trocar isso por isso. Então, se eu trocar nessa semana isso por isso, eu vou conseguir já eliminar meio quilo. E aí você tem que entender o que te faz pisar na jaca ali e qual que é seu ponto fraco. E aí depois você tem que ter bem claro o que eu vou fazer caso eu pise na jaca. Então eu pisei na jaca. O que eu vou fazer? Se isso aí eu pisar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, eu sempre desistia. O que eu vou fazer para o negócio não desandar ali? Já sei. Eu vou não comprar mais. E já vou avisar para minha família, não compra isso aqui, não entra mais. E aí você tem que tomar uma decisão, porque você sabe que é aquilo que te sabota. E depois que você já planejou tudo, já colocou tudo no papel, quais são os possíveis sabotadores que vai falar assim, desiste. Essa semana você não perdeu meio quilo não, essa semana você engordou meio quilo. E aí você tem que lembrar, eu só vou fracassar se eu desistir. Se eu não desistir, eu vou continuar meio quilo por semana, e no final do ano eu vou estar lá com menos 10 quilos. E aí você entra massivamente, age, para que esses meio quilo esteja gravado na sua mente. Está gravado na minha mente. E aí me fala, 10 motivos do porquê estar mais magro vai te ajudar a passar melhor por esse momento da quarentena, ou então, porque perder meio quilo por semana para você vai ser importante para chegar lá em dezembro com menos 10 quilos. E aí você tem que ter claro, por que é importante então eu estar mais magro lá no final do ano, ou eu passar a quarentena mais magro? É porque a alimentação saudável, ela reduz minha ansiedade, minha depressão. Estudos já mostraram, né? Que se eu ficar comendo muito açúcar, muito farinha, isso tudo aumenta a depressão, aumenta a ansiedade. E aí se eu tiver mais isso, eu vou comer mais, vai ser aquela bola de neve. Se eu fizer exercício físico, eu vou emagrecer. No exercício físico libera os hormônios do prazer e do bem-estar, vai diminuir minha fome, então eu vou conseguir. Então fazer exercício, comer comida mais saudável, diminuir os industrializados. É importante porque a minha imunidade aumenta. Quando eu como melhor, o meu intestino funciona melhor e a minha defesa está lá no meu intestino. Então, meu intestino saudável, minha imunidade saudável, eu vou conseguir estar mais protegida desse vírus aí. Eu vou olhar no espelho e eu vou ver que meio quilo, mais meio quilo, mais meio quilo. E aí eu vou ficar o quê? Mais feliz. Quando eu estou mais feliz, eu produzo os hormônios que me ajudam a ter mais disposição, mais energia e não aquela falta de energia. Eu vou ter menos dores. Por quê? Porque o meu intestino inflamado com as porcarias que eu como
Faz ter dor articular, dor muscular, alimentação inadequada causa dor e inflamação no seu corpo. Então, se eu alimentar mais saudável, se eu fizer exercício, eu vou ter menos dores, eu vou estar com a imunidade maior, eu vou estar mais feliz porque eu vou estar gostando do resultado. Eu vou começar a ir para o processo de adquirir hábitos saudáveis, porque se eu continuar acima do peso, com esse comportamento que eu continuar desse mesmo jeito, eu vou emagrecer? Não. Então, se eu mudar, eu vou começar a favorecer ter hábitos mais saudáveis. E o hábito saudável vai ser importante para minha saúde. Eu vou ficar com mais confiança, porque eu vou falar, tá funcionando, tá funcionando. A minha autoestima vai melhorar, porque aquela roupa que não entrava, vai começar a entrar, você vai ficar mais feliz, mais animado. E aí você vai ser mais elogiada, né? Com elogio você vai te sentir mais livre. E seu estado emocional vai estar mais alto, você vai estar mais grata. Entendeu? Que é só começar e não desistir. Porque se eu desistir, eu vou fracassar. E se eu não começar foita demais, né? Se eu resolver fazer igual lá, aquela aluna que eu falei, que começou tirando, desesperada, na segunda semana ela já quis desanimar. E é um processo, é uma jornada. Então eu estou comprometida, eu vou me planejar, eu sei o que me atrapalha, eu já vou combinar com todo mundo. E aí, quais são os 10 motivos que vão ser importantes para mim ter resultado nessa quarentena? Isso tudo aí, se você tiver bem claro, você vai percebendo que esse padrão de comportamento vai ter um resultado novo. E aí, não existe decisão sem ação. Ana, eu decidi emagrecer. Eu vou emagrecer porque eu quero emagrecer mesmo e eu estou comprometida. Eu não estou mais assim, será que vai? Não estou em cima do muro, eu estou comprometida. Opa, se eu realmente decidir ser melhor nesse momento, se eu realmente quero, eu vou me comprometer. Mas você falou lá no início que se eu tiver uma pessoa me ajudando é mais fácil. Por quê? Porque se eu não me comprometer de forma a fazer sozinha e desistir, por exemplo, assim, eu comecei, né? Só que aí, quando eu vi, eu pesei, eu não perdi meio quilo, eu aumentei meio quilo. Aí na outra semana, eu fui e aumentei de novo. E aí, sabe o que acontece? Eu vou desistir, porque isso aí não é pra mim, não. Então, você tem que ter uma pessoa ali para te ajudar. Igual a essa segunda cliente que eu falei ali. Ela já tá, eu tô desanimando na segunda semana. Se eu não fosse lá entender o porquê, o que tá acontecendo, ela ia desistir, ia ser mais um fracasso e mais uma frustração. E a pessoa que está acima do peso é frustração em cima de frustração em cada tentativa de emagrecer. Isso aí vai só aumentando a crença de que, Carol, de que emagrecer é difícil. E aí cada vez que eu tô com mais crença, eu acredito mais que emagrecer é difícil, eu não quero começar. Porque só de pensar já dói. Já dói só de pensar que eu vou passar por todo aquele sacrifício de novo e eu vou engordar. Então eu nem começo e eu vou empurrando com a barriga. É isso que acontece, não é? Fala sério, se não é isso que acontece. Então, para isso não acontecer, aí o que eu tô fazendo? Né? Eu tô apresentando ali um plano de quê? De 30 dias. Que é eu te acompanhar durante 30 dias, igual eu fiz com ela. Já tem 2 semanas. Eu não consegui ter o resultado, ou você está fazendo alguma coisa errada. Eu orientei, ela achou que não tem problema não, deixa comigo que eu vou assim mesmo. Aí ela viu que não era bem assim. Então o que? Ela vai retomar, a gente vai entrar com o protocolo para diminuir a ansiedade, para regular o cortisol, e aí sim ela ter o resultado. E aí eu volto aqui para contar o resultado da próxima semana. E aí, esse programa, o que eu faço aí nesse programa? 30 dias. As primeiras 10 pessoas, né? Porque eu não consigo acompanhar todo mundo. Então, as primeiras 10 pessoas desses 30 dias têm mentoria comigo pelo WhatsApp livre, aproveitando a quarentena aí. E aí, 30 dias de exercício. E aí você vai fazer o exercício em casa, tirar 30 minutos, 20 minutos para fazer o exercício. E alimentação, 30 dias de orientação, isso aqui é melhor, isso aqui te atrapalha, isso aqui ajuda, isso aqui piora.
E também trabalho da mente. Ah, então é esse processo que está me impedindo de ter esse resultado. E aí durante esses 30 dias, que eu falo que é 30 doses, uma dose por dia, você não vai estar sozinha. Você vai estar acompanhada para não errar de novo. Porque se começar errado, você vai desistir mais uma vez. Bom ou não? Bom ou não? Fala aí se isso é bom. Se ter uma pessoa te acompanhando por 30 dias, te falando, ó, você tá errando nisso aqui, conserta isso. Ah, deu esse problema, vamos consertar esse problema. Volta, retorna. É um método, não tem outra saída e outro jeito. E aí, além disso, o que eu tenho lá? Eu tenho um canal do Telegram que está aberto para todo mundo. Eu dou praticamente quase todos os dias, eu posto conteúdo lá gratuito, ensinando a você. É assim, ó, é um método, né? Então tem um monte de peças do quebra-cabeça. Aí eu vou jogando umas peças do quebra-cabeça lá. E aí você vai pegando um pouquinho de peça, chega uma hora que você vai conseguindo montar. E aí isso vai te ajudar a emagrecer. Lá na bio do Instagram tem o link para você entrar lá no canal do Telegram. É gratuito, eu dou conteúdo lá para ajudar vocês. E aí é Ana de Maria. Quem não tiver no link lá, é só entrar lá no Telegram e é Ana de Maria. E lá eu consigo ajudar vocês também com o conteúdo. E se vocês tiverem interesse dessas doses aí, 30 doses, e comigo, tirando todas as dúvidas, e eu te ajudando, te falando, tá fazendo errado sim, tá fazendo certo sim, continua desse jeito que vai, aí você vai conseguir ter o resultado que você deseja, mudar os hábitos e conseguir emagrecer, né? Porque a gente só vai engordar se a gente desistir. A gente só vai não ter o resultado se eu desistir. Mas se eu tiver um método, um passo a passo, não tem erro. Não tem erro. A gente consegue o resultado final. Ok? Combinado?